Operação Trânsito, às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo. São de facto 10 horas 38 minutos, é terça-feira, dia de termos aqui com muito gosto o chefe Ricardo França, a quem começo por cumprimentar. Bom dia. Muito bons dias. Está bem disposto neste dia de chuva? Estou. A chuva não está a ajudar muito, mas a chuva preocupa ultrapassar muito. Isto. A chuva, para além de tudo o que pode provocar na vida das pessoas, para a Polícia de Segurança Pública é uma preocupação extra por causa da condução, não é? É efetivamente, até porque principalmente na questão dos acidentes de viação, porque, e já iremos falar sobre isso, infelizmente ainda há muitos condutores que não dão a devida atenção, o devido valor e não optam por uma condução mais segura com condições climatéricas adversas, no caso de chuva e vento fortes. Portanto, vamos outra vez, mais uma vez, acabamos por bater sempre na mesma tecla, as pessoas já sabem isso, mas a verdade é que os acidentes acontecem. Exatamente. E acontecem porque efetivamente algumas pessoas não tomam os devidos cuidados, e basta poucos para causar logo um problema grande a algumas pessoas. Problemas bem, então, nas estradas nas últimas 2 semanas, o que é que aconteceu? Ora bem, temos aqui então as duas últimas semanas, temos de 3 a 9 de janeiro e de 10 a 16 de janeiro. Na primeira semana tivemos um total de 11 acidentes, 10 dos quais nesta era terceira, e em São Jorge, a Graciosa, pelo menos que a PSP tivesse conhecimento, não ocorreram acidentes de viação. A pior situação aqui foi em São Jorge, que apesar de ter apenas um acidente, enfim, acidente não sabemos bem se há partido de um acidente de viação, mas não sabemos bem se terá sido um acidente de viação. Porquê? Porque efetivamente à partida será uma doença súbita do seu condutor, porque pelo menos não foi vislumbrado nada, portanto houve o despisto e assim de uma maneira esquisita. Eu sei que o condutor, um senhor de 70 anos, ficou com ferimentos graves e depois veio a falecer no mesmo dia no Centro de Saúde de Velas. Portanto, não sei se saberá, mas eventualmente vai-se tentar saber através da autópsia, né? Saber a causa dessa falta de, portanto, a pessoa deixou de estar consciente e o veículo acabou por se despistar. Relativamente aos outros acidentes, apesar do número de acidentes, como disse, 11 não ser muito elevado, a verdade é que tivemos aqui ainda 6 feridos ligeiros. Os acidentes, causas, portanto, não guardar a distância de segurança do veículo da frente, quase sempre essa situação, e também em termos de distância lateral, portanto, no cruzamento de veículo. Temos também o excesso de velocidade e velocidade excessiva, ou seja, repito uma vez mais de que não é necessário que se esteja a exceder o máximo de velocidade estipulado para o local para que a velocidade que se aplique seja considerada excessiva, portanto não adequada, digamos assim, às circunstâncias e ao local. Depois temos aqui 2 acidentes por não cumprimento da regra, um da regra de prioridade e outro de semáforo. Portanto, um condutor não terá cumprido portanto, não terá parado a luz vermelha e acabou por envolver mais outras 2 viaturas. Depois temos aqui um acidente que terá sido, enfim, a causa de distração, mas não foi apurada concretamente qual é a causa da distração. Sabemos, todos nós, que existem imensas causas de distração, por mais absurdas que sejam. A verdade é que a pessoa, durante a condução, e todos nós que somos condutores sabemos disso, sabemos que nos distraímos por vezes, às vezes por milésimos de segundo, mas isso é o suficiente para às vezes haver um acidente. Felizmente que não há acidentes todas as vezes que nos distraímos, por pouco que seja, mas a verdade é que um dia chega e acontece. Depois temos aqui uma situação no pico da rotunda do Pico Redondo, onde costumam haver, felizmente já tem diminuído os acidentes lá, mas houve agora mais um acidente, portanto, essa semana de 3 a 9 de janeiro,
mas aqui neste caso o piso estava mesmo escorregadio, havia mesmo produto viscoso, ou óleo ou gasóleo, que naquela área, e que realmente o condutor dificilmente teria conseguido ter controle sobre a viatura. E daí resultou um ferido ligeiro. Depois temos a doença súbita, portanto, nas velas, como disse. Temos também uma outra situação de marcha atrás sem as devidas precauções. Em termos de detenções, tivemos 3 detenções nesta semana, 3 a 9 de janeiro, 2 por álcool, 1,46 e 2,40, e uma por condução sem habilitação. Na semana de 10 a 16 de janeiro tivemos 12 acidentes, mais um do que a semana anterior, mas desta feita apenas com um ferido ligeiro. Portanto, felizmente, pelo menos nesse aspecto, as coisas foram melhores. Os acidentes também foram, portanto, 11 nesta Ilha Terceira e 1 em São Jorge, desta feita na Calheta. A Graciosa também manteve-se, felizmente, sem qualquer acidente. Causas dos acidentes: não guardar a distância de segurança do veículo da frente, no caso de 3 acidentes, e a distância lateral também em 2 acidentes. Há aqui uma situação em que há um ferido ligeiro, um jovem de 15 anos, condutor de um ciclomotor, que ia atrás de um veículo ligeiro e, quando o outro parou, reduziu e parou a velocidade junto a uma passagem para peões, o condutor estava demasiado próximo e talvez algo distraído, estas situações que nós falamos, e acabou por embater no veículo ligeiro e caiu ao solo, felizmente apenas ferimentos ligeiros. Excesso de velocidade também 3 situações. Tem aqui uma situação de um dano no rodado de um veículo devido a um buraco na via pública, na faixa de rodagem, um buraco este que não estava devidamente sinalizado. Depois temos aqui 2 situações de condução sob a influência do álcool, taxa de 1,73 e 3,15, uma taxa aqui bastante elevada. Felizmente aqui apenas despistes, portanto não resultaram ferimentos em nenhum dos condutores, felizmente, e a mais ninguém. E depois temos aqui também um início de marcha sem as devidas precauções e em local de visibilidade reduzida, o que acabou por dar ocorrência a um acidente de viação. Também tivemos 3 detenções nessa semana de 10 a 16 de janeiro, igualmente 2 por álcool, uma por 1,20 e outra por 3,15. Essa de 1,73 acabou por solicitar portanto, fazer análise sanguínea, que se aguarda os resultados. Depois temos também uma por condução sem habilitação, um jovem de 22 anos. Portanto, estes são os resultados que tivemos estas 2 semanas e esperemos que não piorem, porque, como falámos há bocado, principalmente essa semana está previsto vários dias aí de chuva e ventos e se calhar também algum nevoeiro, o que, como todos nós sabemos, deve exigir aos condutores especiais cuidados, nomeadamente em termos da velocidade, da atenção que devem ter, porque há dificuldade com a chuva ou com o nevoeiro de ter uma boa visibilidade. Depois, aumentar a distância de segurança do veículo da frente, estar atento a eventuais peões que possam estar ou atravessar inadvertidamente a faixa de rodagem e fugir da chuva, enfim, todos nós sabemos que isso pode acontecer. Depois, acender as luzes, mesmo que seja durante o dia, os médios e as luzes de nevoeiro, não os mínimos, os médios e as luzes de nevoeiro, para que possam ser vistos a uma maior distância pelos outros condutores e também pelos outros peões. Não é para verem, é para serem vistos. Há muita gente que se esquece disso. E alguns não se esquecem, mas não têm bem a noção, ou seja, só ligam os mínimos. Os mínimos, quando alguém for a perceber-se da aproximação desse veículo, já está em cima. Depois, outra questão que é muito importante terem atenção, que são os lençóis de água, que existem em muitas estradas, ou que podem existir em muitas estradas, e que se o veículo for a velocidades assim mais elevadas, pode deixar de ter durante algum tempo o contacto das rodas com o piso e faz ali um lençol de água, fica portanto a planar sobre a água e o condutor deixa de ter
deixa de conseguir ter controle da viatura, e mesmo que trave ou vire o volante, continua sempre em frente. Ora, o que é que deve fazer nessas situações? É desacelerar, não travar e manter a direção que ia. Para quê? Para quando, a qualquer momento, os rodados passam a ter aderência ao piso e não haver o despiste. Porque se virarem o volante, quando ele tiver a aderência, ele vai virar para aquele sítio. Ou se estiverem a travar, se não for um veículo com ABS, o que é que vai fazer? Vai, portanto, derrapar, e o condutor deixa de ter o controle sobre a viatura. É verdade que hoje a maior parte dos veículos já tem o ABS, já ajuda bastante, mas é preciso ter atenção a esses pormenores. Muitíssimo bem. Quem o escuta atentamente como eu pensa que seria tão fácil evitar os acidentes e seria mesmo escusado estarmos aqui a falar deles se cumpríssemos aquilo que aprendemos todos nas escolas de condução. Mas é verdade, são coisas básicas. É verdade que poderia mesmo que nós tentássemos cumprir ao máximo e coisa. É verdade que pode sempre ocorrer um acidente. Claro que sim. Mas seria sempre coisas de pouca monta, menor gravidade, e não só em termos pessoais, mas também em termos de materiais, porque também sai caro, não é? A reparação de uma viatura, se nós não formos os culpados, não é? De maneira que há que tentar evitar isso ao máximo, não é? Claro, e tentar ter uma condução preventiva e defensiva também. É muito fácil às vezes, portanto, nem sempre, mas a maior parte das vezes é fácil de perceber-se de que alguém vai fazer uma asneira. E a gente temos que tentar evitar o acidente, mesmo que o outro faça a asneira. Não há necessidade de estar a brigar e coisa. Não, isso não resolve nada. Aliás, porque todos nós, se pusermos a mão na consciência, sabemos que também aqui ou acolá já fizemos alguma asneira. E se calhar também teremos de ter alguma enfim, consideração, ou agora foge-me aqui o termo, mas temos que perceber que somos humanos e que falhamos. Agora, temos é que tentar falhar o menos possível. Ora, está. É isso que nós temos que fazer, e partindo do princípio que se tivermos respeito pelos outros, o resto vem por acréscimo, ou seja, conduzimos bem no sentido de evitar os acidentes e prejudicar os outros. Claro que não queremos ser sobressaltados, nem nós, nem os nossos colegas de estrada, não queremos que nada aconteça, é sempre muito desagradável. Não sei se teve tempo de preparar aí alguma frase para hoje. Não esqueça, duas, uma para cada semana. Muitíssimo bem. Ora bem, diz aqui, a primeira é: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios e perdas. Ui, sempre bem profunda. Esta é profunda. E depois tem aqui outra também que vai na mesma, quase a mesma senda, mas que é errar, superar, aprender e recomeçar. É assim que devemos levar a vida. Sim. É muito bom, é muito bom. Não há aqui esta utopia de que vamos ser felizes completamente. Não, vamos errando e aprendendo, e o caminho faz-se caminhando, e ainda bem. E é por isso que estamos aqui, e ainda bem que esta instituição, a Polícia de Segurança Pública, se une ao Rádio Clube de Angra para juntos podermos prestar este serviço público de evitar que as coisas corram mal por parte dos nossos ouvintes. É sempre com muito gosto que vem aqui, efetivamente, chamar um pouco da atenção de alguns espíritos mais adormecidos. Exatamente. Muito obrigada por isso. Continuação de bom trabalho. Muito bom dia, obrigado. Operação Trânsito. Às terças-feiras de manhã no Rádio Clube de Angra, com a colaboração da PSP de Angra do Heroísmo.